Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor, Ele é o pastor que nos conduz. Ele é o verdadeiro e o único pastor. E às vezes, claro, nós nos dirigimos aos senhores bispos, não é? Aos párocos, não é? Aos padres como pastores, mas nós só vamos entender o pastoreio em Cristo, por Cristo e com Cristo. Os apóstolos do Senhor, nós vemos Paulo e Barnabé na primeira leitura, eles eram pastores, mas no pastor, eles apacentavam em Cristo, porque o rebanho é de Cristo. Lembra domingo passado? O que Jesus disse para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor. Por isso, aqueles que apacentam essas ovelhas em Cristo não podem vir com uma proposta diferente da proposta de Jesus. Por isso, o pastor, entre aspas, que o verdadeiro pastor é o Senhor, não pode oferecer qualquer coisa para as ovelhas. Não podem oferecer algo passageiro, algo que não dura. Mas o que o pastor promete às suas ovelhas? Qual o bem mais precioso que o pastor oferece? Em primeiro lugar, ele mesmo. Em segundo lugar, olha aqui. Eu dou-lhes a vida eterna. A vida eterna, a vida eterna. Oh, quanta gente esquecida. Quanta gente que se esqueceu da vida eterna. Que já não mais espera a vida eterna. Que somente foca no aqui e no agora. E quantos pastores que prometem, enganam o povo, né? Você vai receber isso e não sei mais o que, e dinheiro, mas não sei o
quê, você vai multiplicar os seus bens. Aí já nem fala mais de dízimo, é trízimo, não é? Que é a quantidade que eles pedem. Ai, mas e a vida eterna? Será que alguém pode oferecer algo mais precioso, mais valoroso do que o bom pastor oferece, a vida eterna? Não, não tem nada melhor do que a vida eterna. Imagina você, aquele dia que está tudo bem na sua vida. Não tem aquele dia maravilhoso na nossa vida? Aquela paz, tudo está bem na nossa vida, não tem? Aí depois, não é? Aí vem aquele dia que já não está tão bom assim. Aí vem outro pior ainda. Aí depois dá uma melhorada, depois vem aquele dia bom. É assim a nossa vida. Para a gente fazer uma comparação assim, porque a gente tem que usar, não é? De comparação para que nada descreve o que é a vida eterna, nada consegue descrever. Então, imagina esse dia que tudo está bem na sua vida. Imagina eternamente. Imagina, eternamente. A gente imagina, a gente tem noção do que é um ano. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50, até 100 anos a gente tem noção. Mas e a vida eterna? Você já imaginou aquele dia, a vida eterna, que nunca tem fim, que você vai estar sempre realizado? Todos aqueles anseios do seu coração, que você nunca satisfez aqui na terra, porque aqui, nessa terra, ninguém satisfaz mesmo. É impossível. Essa sede é do infinito e somente o infinito pode preencher. Imagina você saciado, todos os seus anseios, para sempre. É isso que o Senhor promete para você, para mim, para nós. É algo que vai dizer São Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o coração do ser humano não sentiu, não imaginou, não consegue. É algo que vai além. Pensa naquilo de bom, tudo de bom é melhor ainda. É isso que o bom pastor promete. E é isto que aqueles que apacentam em Cristo têm que dizer para o povo de Deus. É isso que nos aguarda. Não temos o direito de apresentar outras coisas, de colocarmos outras coisas, não. Temos que apresentar o que o Senhor prometeu. A vida eterna. Ou existe algo melhor? Talvez existe, né? Será que existe algo melhor? Talvez exista, não é? Será que tem algo melhor do que a vida eterna? Pois tem gente que acredita que tem. Porque tem gente que troca toda a vida eterna por coisas, por pessoas, por cargos, não é? Por momentos de prazer, não é? Tem gente que joga a vida eterna fora no ralo, não é? Por alguns momentos de prazer na vida, que esses momentos vão passar. Tem gente que troca a vida eterna. Tem gente que acha que quando morrer vai acabar, não vai ter mais nada. Existe. Existe. Muitas pessoas não esperam a vida eterna, que é o prêmio que o pastor eterno nos promete. Quem é o pastor? É o Senhor. Desde o Antigo Testamento, o Senhor enviou profetas, mas o Senhor reconheceu, olha, não são suficientes esses pastores. Eu mesmo vou apacentar o meu rebanho. Quando se cumpriu isso? Quando Ele enviou seu Filho, Jesus. Aí Ele nos apacenta no Filho. Em Jesus, Deus nos apacenta. E o que é a ovelha? Quem primeiro foi tido como ovelha? Como uma ovelha foi levado ao matadouro, não abriu a boca. Jesus. Antes de Jesus nos chamar ovelhas, Ele foi tido como ovelha. Quem é a ovelha? A verdadeira ovelha do Senhor? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar, no latim, audire.
é o mesmo que obedecer. Ouvir ou escutar ou obedecer é o mesmo verbo que se usa. As verdadeiras ovelhas do Senhor são aquelas que ouvem a voz do Senhor. Que ouvem, que obedecem o Senhor, que se deixam apacentar pelo Senhor. Aí estas ovelhas, o Senhor promete a vida eterna. E aquelas ovelhas que ouvem o pastor, que obedecem o pastor, a promessa do Senhor, além da vida eterna, que é o mais importante, mas algo que, para não perdermos a vida eterna, o Senhor vai dizer: elas jamais se perderão. Quem está seguindo Cristo como ovelha, obedecendo a Cristo, Ele promete, não vai se perder, não vai se perder. Receberá o prêmio, a vida eterna, que é o prêmio por excelência, que é aquele prêmio que aquele ladrão que estava ao lado do Senhor recebeu, a glória do céu. Imagina, Jesus passou pela terra fazendo bem, curando a todos. Jesus vai, morre, depois Jesus vai para a glória eterna, para o céu. Jesus ressuscita, e aquele homem que passou todos os momentos da sua vida fazendo mal, no último momento ali, olha para Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiver no seu reino. Jesus fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Imagina, o mesmo prêmio que Jesus recebeu, aquele homem também recebeu. Olha só, por quê? Porque no último momento da vida dele, ele se deixou apacentar pelo pastor. Por isso ele não se perdeu. Olha a promessa de Jesus, hein? Ele já cumpriu antes mesmo da sua morte. As ovelhas que ouvem a sua voz não se perderão. Aquele homem não se perdeu, porque ouviu a voz de Jesus. E falando de alguns que não acreditam na vida eterna, que rejeitam a vida eterna, olha na primeira leitura o que São Paulo vai dizer. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Aqueles que apacentavam em Cristo estavam lá, transmitindo a voz do pastor, do bom pastor. Aqueles que eram considerados os eleitos não escutaram a voz do pastor e ficaram de fora. São Paulo, Barnabé foram anunciar aos pagãos, aqueles que não estavam, que não faziam parte daquele povo eleito ali. Ou seja, se eu não me deixar conduzir pelo pastor, se eu não me deixar apacentar pelo pastor, ele vai apacentar outros, e eu vou ficar de fora. Será que nós queremos ficar de fora desta multidão aqui, imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar na visão lá de São João, no Apocalipse? Essa multidão, os santos de Deus, são os santos. Será que nós queremos ficar de fora? Aqui fala de todas as nações, também do Brasil, também de Ji-Paraná, a multidão, os santos, aqueles que se deixam apacentar pelo bom pastor. Faz parte dessa multidão que São João já viu. É você, se você permanece fiel, né? E você vai receber o prêmio. É você que São João está vendo aqui, ó. Somos nós. Será que São João está vendo nós aqui? Será que eu estou aqui, nessa multidão, que ninguém pode contar, de todas as nações, línguas? Será que eu estou aqui? E qual que é o segredo? Aqui fala vestes brancas, as vestes batismais, santidade, inocência, aqueles que não se mancharam, mas por si mesmo ninguém consegue ficar sem se manchar. Por mim mesmo eu não consigo. Eu somente terei as minhas vestes brancas diante do Cordeiro
Porque se estas vestes minhas forem alvejadas no sangue do Cordeiro, vai dizer aqui, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo que lava as nossas vestes. É somente através do sangue de Cristo que nós vamos conseguir chegar com as vestes brancas. Não por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, mas pelo sangue do Cordeiro. E qual que é o segredo? É se deixar apacentar, é ouvir a voz do bom pastor, é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Eu vos pergunto, também me pergunto, estamos ouvindo a voz do bom pastor? Estamos nos deixando apacentar pelo pastor? Porque o pastor, com o seu cajado, aqueles que estão saindo do caminho e que pedem a sua ajuda, aquelas ovelhas, ele pegam com o cajado e puxa a ovelha de novo para o caminho, para o seu redil. Agora, se nós não ouvirmos a voz dele, nós vamos nos perder. E você que é pai, você que é mãe, você que é padrinho, madrinha de batismo, você que tem alguém sob seus cuidados, avós, né? Também, você é chamada a também apacentar em Cristo. Você está conduzindo o rebanho do Senhor às verdes pastagens? Você está dizendo para estas ovelhas que o prêmio reservado é a vida eterna, que é o que o Senhor promete? Você está dizendo sobre as promessas do Senhor que essas ovelhas, permanecendo fiéis, ouvindo a voz do pastor, não se perderão? E os nossos senhores bispos, os padres, será que estão dizendo para as ovelhas que existe o prêmio eterno que o Senhor promete? É promessa dele: eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão se ouvirem a minha voz. Será que nós estamos dizendo isso? Ou nós estamos escondendo isso do povo de Deus e falando outras coisas, né? Muitos falando sobre política e mais não sei o que, mas não está falando sobre a vida eterna. Talvez por isso é o motivo de muita gente não acreditar na vida eterna. Acha que é uma ideia filosófica, algo abstrato que não existe. Muita gente não espera, não acredita. Talvez seja por isso. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Será que Deus tem que dizer hoje ainda: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas? Que o Senhor, lá no profeta Jeremias, também no profeta Ezequiel, o Senhor estava indignado com aquelas pessoas que Ele colocou à frente do seu povo. Eles não estavam levando essas pessoas a Deus, eles estavam levando essas pessoas a si mesmos. Estavam querendo controlar a vida daquelas pessoas lá, mas não estavam dando aquilo que salva, aquilo que realiza a vida daquelas pessoas. Aí Deus vai: eu mesmo vou apacentar. E cumpriu a sua promessa em Cristo. E agora Ele deixou pastores para apacentar o seu rebanho, o rebanho do Senhor. O dia que alguém nessa terra pensar: eu sou pastor, esse povo são as minhas ovelhas, e não apacentar em Cristo, olha, o julgamento é severo. Vocês não têm ideia da severidade que será o julgamento de um padre, de um bispo, de um pai, de uma mãe,
de um padrinho. Vocês não imaginam, principalmente dos padres e bispos, principalmente, porque o rebanho é do Senhor, é do Senhor. Tem gente esquecendo disso, acha que o rebanho é dele, eu vou dominar, vou fazer o que eu quero. Não, do Senhor. Jesus deixou claro para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor. E o que nós podemos oferecer às ovelhas do Senhor? Nós que nos intitulamos pastores, que apacentamos em Cristo, o que nós podemos oferecer? Não nosso, mas do Senhor. O que Ele oferece? A vida eterna. Então pense com você. Você já meditou sobre a vida eterna? Você acredita que existe a vida eterna? Será que você não está somente olhando aquela visão assim, para baixo, não é? Sem ofender, sem ofensa. Será que nós não estamos que nem porco? O porco não olha para cima não, né? O porco só olha para baixo. Será que nós não estamos comportando que nem porcos, olhando só para a terra? Terra, coisas, objetos. Será que não estamos esquecendo? Tanta gente desanimada, não é? Aquele desânimo. Acabou, não tem mais jeito. Não acabou, né? Não tem a vida eterna, né? Não existe, né? Jesus não falou de vida eterna, né? Sim, então você pode desanimar. Continue desanimando, morra no seu desânimo, tranquilo. Não acredita na vida eterna, tanta gente. Isso é invenção. Invenção? As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna. O que você espera do Senhor? O que você quer que o Senhor te dê? Casas, carros e mais não sei o que, dinheiros que você ganha na Mega Sena? É isso que você quer do Senhor? Ou algo mais precioso, algo que não terá fim, a vida eterna? Às vezes algumas pessoas podem dizer: padre, o senhor não está dizendo nenhuma novidade. E não estou mesmo. Não estou dizendo nenhuma novidade. Mas só que muita gente não acredita na vida eterna. Muitos padres não acreditam na vida eterna. Lamento dizer, mas não acreditam. Porque não falam. Não falam. Tem padres que não falam da vida eterna. Não falam. Acha que não. Depois a gente pensa nisso, depois que a gente morrer. Será que dá tempo? Será que já não começa aqui? Então, meus irmãos, eu peço-vos perdão por ter prolongado nessa homilia, não é? Mas algumas coisas às vezes é necessário a gente dizer, relembrar. Se você já sabia, não é bom relembrar? Nossa, é verdade, eu estou aqui, eu estava preso nessa tribulação, nesse sofrimento, eu estava esquecendo. O Senhor promete a vida eterna. Aqueles que estão no Apocalipse são aqueles que lavaram, alvejaram sua veste no sangue do Cordeiro, aqueles vindos da grande tribulação. Somos nós, estamos vindo da tribulação. Ou tudo é maravilha na sua vida? Será que não tem tribulação, nem um sofrimento? Tem sofrimento, participamos dos sofrimentos de Cristo. Nossa vida é tribulação, mas nós estamos firmes, perseverantes, para um dia, já agora, antecipadamente pela fé, já receber o prêmio, que é a vida eterna. Se você viver assim, esperando a vida eterna, você vai ver a diferença na sua vida. Aí você não vai desanimar diante de qualquer coisinha, né? Aí você vai seguir firme, porque você não vai esperar aqui, porque a sua esperança em Cristo não é somente para esta vida, mas para a vida eterna.